Celebramos o Teu nome agora, celebramos o Seu nome por tudo que o Senhor já tem feito por nós nessa celebração. Desde quando, Pai, nós iniciamos esse culto, nós entregamos esse lugar ao Senhor. Mas agora, Senhor, nós queremos aplicar o nosso coração à Tua palavra. Nós queremos, ó Pai, levantar muralhas de proteção à nossa volta, para que nenhuma seta do maligno prevaleça e que nenhuma distração nos roube agora. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua graça seja, Pai, lançada sobre nós e que todos aqui sejam visitados pela Tua presença, através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Você pode dar o melhor aplauso para Jesus hoje aqui? Eu preciso de você. Preciso que você se concentre aqui e fique atento naquilo que vou ministrar com você. Propus no meu espírito derramar palavras sobre você nesses domingos, até para completar aquilo que nós aprendemos naquela palavra da ceia acerca dos 3 tronos, para que a gente pudesse entender que quando nós vamos à casa do Pai, nós nos expomos a estar participando do culto, ou quando você se dispõe a ter um devocional, a ter um tempo de leitura da palavra, a gente não sai desse lugar da mesma forma. Cada culto que eu participo, ele não é um encontro religioso. Eu não vim aqui para fazer uma marcação no meu calendário dizendo -1, não. Eu vim para este culto para dizer: Senhor, ajusta, Senhor, corrige, aponta, dá direção, dá caminho para a minha vida, para que eu possa viver os anseios do Senhor. Cada encontro com o Senhor, marcas são feitas em mim. Nós aprendemos semana passada no encontro que Jacó teve com o Senhor. Essa marca daquela batalha que foi travada marcou a vida do Jacó para sempre. E nós aprendemos isso, que todas as vezes que a gente se encontra com o Senhor, algo muda em nós. E o nosso desejo é que verdadeiramente a cada culto você tenha encontros com o Senhor. Nós estamos trabalhando uma frase aqui durante esses domingos que é: um encontro pode mudar tudo. Você pode dizer isso para o teu irmão: um encontro pode mudar tudo. Esses encontros podem mudar as nossas emoções, pode corrigir os nossos sentimentos, pode transformar o nosso coração, pode resolver muitas situações que estão fora do eixo da nossa vida. Quando nós nos encontramos com o nosso amado, nós nos encontramos com o Senhor. Hoje, o personagem bíblico que nós vamos falar é Pedro. E o tema da nossa mensagem hoje é encontro de restauração. O encontro de Jesus com Pedro no mar da Galileia. Eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia. Você que trouxe Bíblia, abra ela no Evangelho de João, capítulo de número 21. São 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então é o último capítulo, capítulo 21 do Evangelho de João. Nós vamos fazer uma leitura ali de alguns versículos, mas enquanto você abre esta porção da palavra, quem era o Pedro? O Pedro era um apóstolo, bastante impulsivo. Foi um homem que negou Jesus 3 vezes. Mas o mesmo Jesus voltou para restaurá-lo à beira do mar, aonde tudo então começou. E quando eu olho para o Pedro, e se a gente for estudar a personalidade do Pedro, a gente vê no Pedro um sanguinão, aquele cara com um pavio curto, aquele cara que falava demais. Mas quando a gente vai estudar o Pedro, eu olho para a vida do Pedro e vejo no Pedro muita raiz de rejeição ali. Por quê? Pessoas que foram muito rejeitadas têm a necessidade de estar em destaque, aparecer mais do que as outras. E o Pedro tinha muito disso. Não sei se você se lembra, mas quando os soldados vão para prender Jesus, o Pedro corta a orelha do soldado. E eu fico imaginando Jesus pegando a orelha do chão, passando assim na perna, dando uma cuspidinha nela e colocando a orelha no lugar de novo. Em outras palavras, Jesus estava olhando para o Pedro, se fosse na linguagem moderna, eu não pedi sua ajuda, Pedro, não se mete onde você não foi chamado. E lembra quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos e o Pedro: não, o senhor não deve fazer isso. Em outras palavras, se fosse hoje, Pedro, você não está entendendo, cara, maior é o que serve, e eu preciso servir vocês. Então Pedro, ele era tempestivo. Dá uma olhadinha, veja se você não encontra um Pedro aí do seu lado. Dá uma olhadinha para o irmão, fala: Pedro, Pedro. Todos nós temos um pouquinho do Pedro. Todos nós carregamos aquela coisa tempestiva, aquela coisa impulsiva. Mas eu pedi que você abrisse sua Bíblia aí, porque o que eu vou ler com você no capítulo 21 é o versículo 15 a seguir. Mas quando na sua casa você puder, leia o capítulo 21 do versículo 1 até o 14. Quando você se deparar ali, você vai ver que ali acontece um encontro de Jesus com os seus discípulos. Jesus ressuscitou. Os seus discípulos estavam desapontados, em específico Pedro. Pedro estava desanimado. Pedro estava se sentindo culpado. Pedro estava moído por dentro. Por quê?
Porque Jesus tinha dito para ele: Pedro, você vai me negar 3 vezes, ainda antes que o galo cante. E o que aconteceu? Pedro negou Jesus. Jesus foi levado ao sinédrio, Jesus foi levado à crucificação. Quando Jesus está na cruz e ele fita os olhos para baixo, quem Jesus vê? Jesus vê Maria e vê João. Pedro não estava ali. Pedro andava com Jesus. Pedro caminhava com o Senhor. Tinha visto milagres extraordinários, mas naquela hora Pedro não quis estar ali. Pedro estava desapontado com ele mesmo. Por quê? Porque ele traiu o mestre. E Jesus foi à sepultura. José de Arimateia cede um sepulcro, sepultam Jesus. 3 anos, pela conta básica, Jesus caminhou com aqueles homens. Pegou pessoas improváveis e transformou o dia deles, transformou a vida deles. 3 anos caminhando juntos. Eu fico imaginando o que esses homens não viram. Eu fico imaginando o que esses homens não contemplaram. Eu fico imaginando os milagres que os olhos deles não viveram. Eu fico imaginando a experiência que eles tiveram com Jesus. Eu fico imaginando o que foi estar com Jesus naquele lugar onde o menino dá 5 pães e 2 peixinhos e Jesus da graça parte o pão e os peixes e tudo multiplicava na mão deles. Meu Deus, que coisa extraordinária. Eu fico imaginando quando eles entram na casa de Jairo, a filha do Jairo estava morta e Jesus ora pelaquela menina, aquela menina ressuscita. Eu fico imaginando quando eles não viram aquelas coisas todas. E Pedro estava triste, decepcionado. E você que é filho da casa, já me ouviu dizer aqui que uma pessoa fora do propósito arrasta outras com ela. Olha para o irmão do seu lado e diga isso para ele: uma pessoa fora do propósito arrasta outras com ela. Pedro estava decepcionado. O que Pedro vai fazer? Vou pescar. O que Jesus tinha dito para Pedro? Você não vai ser mais pescador de peixes. Você agora é pescador de homens. Você vai pescar almas agora. Mas o Pedro estava desapontado. Pedro foi pescar. E quando você vai para o texto original, você vê que Pedro entra no barco, chama os demais com ele. E eles vão. E João fita os olhos para a praia e vê que Jesus estava lá. E ele diz: olha, é um mestre. Até surgiu uma dúvida neles, mas é um mestre. Eles viram uma fogueira ali. E quando chegam, tinha um peixe assando sobre aquele lugar. Eles estavam não muito longe. A Bíblia diz que eles estavam a 90 metros. Algumas Bíblias contemporâneas falam 200 côvados. O que é um côvado? É essa medida aqui, ó, da ponta do seu dedo até aqui o seu cotovelo. Mais ou menos 44, 45 centímetros. É um côvado. Eles estavam a 90 metros daquele lugar. Quando chegam ali, eles vêm com uma rede cheia, porque Jesus ordena que eles vão pescar, lancem a rede. E tinham 153 grandes peixes. Daquela rede eles trazem um peixe e Jesus então compartilha com eles. Este encontro que Jesus faz ali na praia é um encontro para transformar a vida do Pedro. Se você depois continuar lendo a Bíblia, você já vai no próximo capítulo que você for olhar a sua Bíblia, você já vai em Atos dos Apóstolos. Aí nós vamos ver Lucas contando para o Teófilo algumas coisas acerca do que Jesus tinha feito, porque Lucas escreveu Atos para uma pessoa. E no capítulo 2 a gente começa vendo o derramamento do Espírito Santo. Mas no capítulo 2 a gente vê Pedro agora cheio do Espírito Santo. Pedro vai fazer a sua primeira pregação. Mais de 3.000 pessoas aceitam o Senhor. Mais de 3.000 pessoas são inseridas no contexto. Por quê? Um Pedro restaurado. Eu quero que você entenda, porque eu disse para você que a palavra de hoje, ela está falando com a palavra que a pastora Márcia impartiu sobre nós. Este encontro que Jesus marcou com Pedro, era para trazer restauração sobre o Pedro, era para renovar o Pedro, era para impulsionar o Pedro, para que o Pedro cumprisse um propósito excelente que o Senhor tinha para ele. Eu não sei como você tem vivido e nem o que você tem enfrentado, mas eu estou aqui para dizer para você, que essa é uma noite que o Senhor marcou com você, para restaurar a sua caminhada com Ele, e você viver coisas extraordinárias em nome de Jesus. E aí, eu peço que você leia comigo a partir do verso 15, que diz assim: depois de comerem, Jesus tinha preparado um banquete para eles. Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho do João, você me ama realmente mais do que esses? Por quê, irmão? Porque o Pedro tinha negado o Senhor. Então Jesus vai fazer uma pergunta para ele: ô Pedro, você está disposto a se sacrificar a mim? Quando você vai no texto grego, Jesus está dizendo assim para o Pedro: Pedro, você me ama agapau. Agapau é derivado da palavra ágape, que é o amor sacrificial. Então Jesus estava perguntando para o Pedro: Pedro, você me ama a ponto de se sacrificar a mim? Pedro vai responder para ele. Pedro diz assim: Simão, filho de João, você me amas realmente mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo
fileu, que é o tipo de amigo, que é um tipo de companheiro. Ele estava dizendo: Senhor, tu sabes que eu te amo, fileu, e não te amo, agapau. Então Jesus estava tentando restaurar no Pedro aquilo que Pedro estava padecendo, com angústia, com tristeza, porque Pedro havia negado o Senhor, estava sendo atacado nas suas emoções pelo nosso adversário. Para quê? Para que Pedro não cumprisse a carreira. Então ninguém fica para trás. Você pode dizer isso para o teu irmão: Jesus não vai deixar ninguém para trás. Este encontro era para fazer o quê? Restaurar o Pedro. Então o Senhor disse para ele: então, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: então, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: então, cuida das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Você pode aplaudir a palavra do Senhor, irmão? Deixa eu te contar uma coisa. Olhando para esse texto, o que eu mais aprendo hoje aqui, no primeiro tópico de hoje, é isso daqui, ó. Jesus sempre volta ao lugar da nossa queda. É impressionante, irmão, que o Senhor não vai deixar ninguém para trás. E é necessário que a gente entenda que na nossa fraqueza, o Senhor edificará o nosso ministério. Aonde nós somos limitados, aonde nós somos fragilizados, aonde nós somos limitados, o Senhor vai nos restaurar, vai nos amoldar, nos renovar, para que nós sejamos um instrumento de bênção na vida das pessoas. Pedro estava fragilizado, um homem que foi chamado para tocar as pessoas. O Senhor disse a ele: olha, as portas do inferno não prevalecerão, e sobre esta lasca da rocha eu edificarei a minha igreja. Então, Pedro, vocês vão anunciar boas novas. Pedro tinha um propósito, mas por um leve momento se distraiu, por um leve momento fracassou, por um leve momento negou o Senhor. Mas o Senhor iria deixar isso barato? Não, o Senhor ia restaurar a sorte do Pedro. Quando a gente vai lá para o texto, no versículo 15, diz assim: Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esse? Ô Simão, eu não estou negando o seu fracasso. Você fracassou sim, você falhou, mas hoje eu estou te dando a oportunidade de você se redimir. Hoje eu estou dando a oportunidade de você restaurar. E essa palavra que o Senhor está impartindo sobre nós como igreja, é que muitas vezes nós temos uma vocação, nós temos uma eleição, temos um chamado do Pai, mas acabamos nos distraindo, acabamos parando um pouquinho, por causa de algumas coisas. Nós, em vez de avançarmos para o propósito, nós negamos o próprio Senhor, nós anulamos, nós descumprimos as instruções do Senhor e paralisamos a jornada. O fracasso é evidente, estamos sujeitos a ele, mas o Senhor deseja que eu e você sejamos outra vez inseridos na graça, inseridos no propósito. Quando eu olho para a minha vida, e celebrei com você domingo passado, completei 28 anos de conversão. Quando eu olho para 28 anos atrás, vejo minha vida errada, minha vida totalmente maculada pelo pecado, andando, vivendo, realizando coisas que não agradavam a Deus, que feriam o caráter de Deus. Mas o que o Senhor desejava? Restaurar a minha sorte. O que o Senhor desejava? Ter um encontro real comigo. E aí Ele me leva para uma igrejinha, até te contei. Essa igrejinha que eu fui era uma igreja inacabada, não tinha reboque, não tinha vidro nas estruturas das colunas, não tinha muita gente, tinha 5 pessoas. Eu sentei na cadeirinha, uma cadeirinha molinha, e no que eu sentei nela, ela balançou para cá, para lá. Não sei por que ela balangou, talvez era por causa do meu peso. Mas amado, era uma igreja que tinha uma adoração maravilhosa. Todos os instrumentos tinham no altar. Era um altar não bonito como esse, mas era tudo de piso, de cimento não acabado,
ocupado. Mas de repente, a mulher que estava ministrando começou a derramar uma palavra. Parecia que ela estava falando a minha vida. Parecia que alguém tinha contado a minha vida para ela. E naquela hora eu fui visitado pelo amor. Eu fui visitado pela graça. Muita compaixão veio sobre mim. E aí, para encerrar, eles cantaram uma musiquinha. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Ei, irmão, o mundo não me valorizava, o mundo só me cobrava. Eu era um resultado, eu era um número. Na empresa eu era bom se eu rendesse. Se eu desse resultado eu era excelente. Mas se eu não desse resultado eu era trocado. O mundo não fazia isso. De repente eu ouvi do meu amado que eu era alguém, que ele se importava comigo. Assim o Senhor estava fazendo com Pedro. Pensa no que Pedro não estava vivendo naquele barquinho. Pensa o que Pedro não estava padecendo. Quantas acusações o inimigo não plantou na cabeça do Pedro. Está vendo? Ele disse que você ia negar e você negou mesmo. Você é um imprestável, nem na cruz você esteve ali com ele. Pedro estava consumido. Jesus visita o Pedro e diz: Pedro, você está disposto a me amar mais do que a todos esses? Me amar mais do que todos? Você está disposto a redimir-se diante de mim? Então, olhando para esse texto, eu aprendo isso aqui e gravo essa frase para você não esquecer mais. Ele transforma o lugar da sua dor em um ponto de partida para o seu chamado. Aonde você falhou, aonde você caiu, aonde você padeceu, o Senhor te restaurará, renovará a sua sorte. E a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aí você olha para a vida do Pedro, que eu já contei para você em Atos 2, o primeiro discurso do Pedro, ele derrama a presença de Deus, um homem verdadeiramente restaurado. Por quê? Porque o perdão o alcançou, o perdão estava sobre ele. Eu não sei como você tem vivido com o Senhor, mas se é o seu caso, se você paralisou a caminhada, se você se decepcionou com gente, com isso, separou, sabe? Na igreja de Jesus há muito problema. O número grande de pessoas que deixam a igreja está nas pessoas que servem, porque quando ela sai da membresia e vai para o serviço, ela vai para os bastidores, e nos bastidores ela vê os defeitos, ela vê as mazelas, ela compartilha de problemas. Então ela deixa Jesus. Por quê? Porque em vez de estar olhando para o autor e consumador da fé, ficou olhando para a fragilidade das pessoas. Eu falo exatamente com você, que talvez em vez de avançar, você além de parar, começou a dar passos para trás como Pedro. Talvez você se escondeu num barquinho como Pedro também, triste, desapontado e frustrado. Mas nessa noite o Senhor está dizendo a você: estou te visitando para te dizer, na sua fraqueza eu te renovo, te impulsiono e te envio outra vez em nome de Jesus. Eu não sei, irmão, se você parou, eu não sei se você se decepcionou, mas o Senhor hoje te chama. É hora de você recomeçar em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: se é com você, é noite de recomeço para a glória de Deus. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que um amor cura a vergonha. Pedro estava envergonhado, Pedro estava triste e desapontado. Prova disso que quando Jesus é visto por João na praia, Pedro pula na água porque Pedro estava pelado. Pedro estava tão irado que estava nu, estava chateado com tudo. Eu fico imaginando quando João diz: é o mestre. Por dentro Pedro deve ter tremido. Falou: meu Deus, o mestre está ali. Meu Deus, o mestre agora vai apontar o dedo. Você não vê Jesus se assentando com eles e acusando Pedro. Pelo contrário, derramando amor sobre o Pedro. Você leu comigo, olha o texto no versículo 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: pastoreie as minhas ovelhas. Ô Pedro, eu ainda conto com você. O propósito original ainda está de pé com você. Não adianta, você pode ter falhado, Pedro, mas eu ainda continuo contando com você. E ali eu escrevi para você gravar essa informação. Por que o Senhor falou 3 vezes: tu me amas? Porque Pedro havia negado o Senhor
3 vezes. Aí quando você vai lá para o livro de Juízes, você vê Deus chamando Gideão. E Gideão, depois que entende o chamado, Gideão começa a fazer algumas provas ao Senhor. Se é o Senhor mesmo, então que este campo fique seco e aquele novelo fique úmido. E assim fez o Senhor. Não, agora eu quero que você faça o contrário, que o novelo fique seco, inverter. Da mesma forma que ele provou Deus, Deus também o prova. Quando ele levanta um exército, o Senhor fala assim: manda os covardes para casa, manda os tímidos, e aqueles que beberem com água nas mãos como se fossem cachorros, esse você manda para casa. Então, da mesma forma que o Gideão provou, Deus provou também. É na prova que Deus lapida o nosso caráter, para que a gente possa viver a excelência que Ele tem para nós. E aí, eu separei essa frase para mim construir algo no seu coração. A cura vem quando o amor vence a culpa. O nosso inimigo, ele trabalha nessa área. Se tem alguém que não quer ver você de pé, é o seu inimigo. Hoje de manhã, quando você acordou, eu vejo você acordando na sua casa. Eu vejo você tirando aquela touquinha bonita, daquele pijama de seda que você usa. Aí você abriu aquela cortininha, daquele, como é que chama? Aquele véu que protege sua cama. E você colocou o pezinho para fora naquela pantufa do Scooby-Doo. Quando ficou de pé, o inimigo diz: ih, essa praga está viva. O inimigo, ele não quer ver você em pé. O inimigo não quer ver você vivendo com alegria aquilo que o Senhor tem para você. Então o que ele faz? Ele lança palavras justamente para que você seja indigno. Eu estou pregando aqui nas quintas-feiras, inclusive na última quinta, sobre mentalidade do reino. Talvez você nasceu no seio de uma família, viveu no meio de pessoas que nunca desejaram viver a excelência de Deus. Então não se acha digno, fica acuado. É assim que o inimigo quer, que a culpa fique assolando em você. Ele quer ficar instigando. Quantas vezes o inimigo também já não vem, se levanta diante de mim dizendo, tentando lembrar de quem eu fui e do que eu fiz. Então eu digo em alto e bom som para ele, que a cruz já trouxe redenção, salvação e restaurou a minha sorte. Você precisa entender que a culpa do inimigo não pode prevalecer. Por quê? Porque o amor já transformou a mim e a você por dentro, em nome de Jesus. Olha para o teu irmão, faz uma cara boa e diga para ele: o amor te alcançou e já venceu toda a culpa. Nós precisamos sair dessa sentença de acusação do nosso inimigo. Por isso que nós precisamos aprender e renovar o nosso entendimento daquilo que nós ouvimos hoje aqui. Orar por quem amamos é simples. A Bíblia diz: enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Eu sou prova disso. Vivi uma situação emocional em 2020, e porque eu não falei, porque eu não botei para fora, um nódulo surgiu na minha tireoide. Célula cancerígena todos nós temos no corpo, e dependendo daquilo que nós guardamos emocionalmente, isso vai aflorar a nós em algum momento. A Bíblia está o tempo todo nos alertando disso, e há muita gente que não está vivendo um ano de 2025 excelente, porque você não soltou pessoas, porque você ainda vive debaixo de sentença de acusação das pessoas. Quando não, você não consegue viver o princípio da palavra: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão adiante de mim. Fica cultivando o passado, não perdoa as pessoas que te feriram. Ei, irmão, melhor coisa é dar do que receber, em tudo, inclusive o perdão. O perdão é uma dádiva não para quem recebe, mas é uma dádiva para quem dá. Você tira um peso das suas costas. Quem não perdoa dorme com esse peso, acorda com esse peso. Por isso que você está sempre cansado, porque não consegue soltar as pessoas. Ei, dá uma olhadinha para dentro e veja situações, pessoas ou locais que você ainda não derramou o perdão, e faça isso hoje, porque a culpa não encontrará mais morada em você, em nome de Jesus. Pedro estava tendo um encontro com Jesus para quê? Para restaurar a sentença de culpa. Hoje, desde a manhã, nós entendemos que o Senhor está marcando esse domingo para restaurar a vida de pessoas aqui. Talvez esse culto é para uma pessoa, talvez é para alguém que nos assiste, mas o Senhor está restaurando. Toda sentença de culpa já foi anulada. Não há condenação para aqueles que andam na presença do Senhor, aqueles que estão redimidos pela presença e pela graça do Pai. Assim será sobre você, em nome de Jesus. Toca no teu irmão e diga isso: toda a culpa já foi anulada, em nome de Jesus. Terceira coisa que eu aprendo aqui, e se você puder, leve isso para casa: um chamado que permanece apesar das falhas. Você pode repetir isso comigo? Um chamado que permanece apesar das falhas. Deus tinha um chamado para o Pedro? Tinha.
Você lembra quando Elias visita Eliseu? Ele lança o talite sobre o Eliseu, para que o ministério profético fosse lançado sobre ele. Me impressiona o entendimento espiritual que o Eliseu teve. Naquela hora, Eliseu estava na 12ª juta de bois. A sequência era segundo o valor aquisitivo de cada família. Era uma família não muito de posses, então estava na 12ª, na 12ª. E quando ele está naquele momento e recebe aquela capa sobre ele, o que o Eliseu faz? Ele discerne o tempo, ele discerne a oportunidade. Ele não larga lá o arado, não larga lá o boizinho ali, não. Ele pega o arado, quebra, faz um altar, mata o boi e sacrifica o altar. O que ele está dizendo agora? O arado e o boi é o meu apoio. Agora eu tenho uma caminhada profética para seguir. Se não dá certo, o apoio não está aqui, porque tem que dar certo essa caminhada. Esse é o problema de muitos de nós. Nós queremos viver o que Deus tem para nós e começamos a andar com Ele, mas quando alguma coisa não dá certo, a gente tenta voltar nos nossos apoios. Pedro estava sendo advertido pelo Senhor. O mesmo sonho, Pedro, que eu tinha com você, ele continua, independente da sua falha. E eu preciso que você entenda, Deus não chamou você para você ficar pleno aqui nessa igreja, com as perninhas cruzadas, e o seu bracinho, participando de um culto. Não, Ele confiou um chamado, uma graça e uma habilidade sobre a sua vida. Olha para o teu irmão que seja profeta e diga isso para ele. Deus te chamou, derramou uma graça e uma habilidade sobre você. E um dia, irmão, nós vamos prestar conta disso. Por favor, venha Marcelo, venha, Marcelo, venha. Deixa eu ver, cadê? Eu chamei ele, venha de novo, corre, venha Diego, venha. Foi legal hoje, Diego, fique aqui, os dois. Venha Diego, corre, nós estamos atrasados. O Diego vai ser Deus. Produção, luzes aqui por favor. Deus vai ficar aqui. Isso. Você vai ser Deus. Deus é forte. Aleluia. Isso. E aí, vai ter a listinha lá. O Marcelo e o Márcio. Um belo de um dia, imagina, entra na cena comigo. Imagina que vai ser assim. Aí na porta da entrada da porta celestial, vai estar o Pedro lá. E o Pedro vai estar conferindo os nomes. E aí, como é que é o seu nome? Márcio Rocha. Márcio Rocha. Márcio Rocha, seja bem-vindo, Márcio. Viveu bem lá, né? Serviu o Senhor, multiplicou os talentos. Pode entrar, vai para a morada com o seu Senhor. Não? Seu nome? Marcelo Moreira? Marcelo. Você servia na Ventos? Ficava com aquele radinho na orelha? Mas o Marcelo Moreira não está aqui não. Deixa eu ver, Marcelo, o Senhor confiou talentos em você. Olha aqui, Ele deu talento. Não, mas acontece que lá na Ventos eu sentava naquele lugar ali, e aí tinha uns irmãos que sentavam desse lado que eu não curtia muito eles. Então eu preferi pegar os meus talentos e enterrá-los, porque eu não queria servir aqueles irmãos. Então, por favor, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Talvez você olhe para esse teatrinho e fala: dessa forma vai ser. O talento que Deus te deu não foi para ficar enterrado nem adormecido, mas para ser usado. Por isso que Ele te chama de sal da terra e luz do mundo, porque aonde Ele te envia, Ele vai fazer de você um instrumento poderoso de transformação em nome de Jesus. Mas talvez por causa das suas dorezinhas, por causa das suas limitações, eu não queria estar aqui. Se tem um lugar que eu nunca sonhei estar, é aqui. Se tem um lugar que eu nunca desejei estar, é aqui. Corre na minha veia um negócio para vender. Eu sou vendedor, irmão. Meu negócio é vender, eu gosto de vender, gosto de mascatear coisa. Essa é a minha área de domínio. Aqui é a minha área de dependência. Chegou uma hora que o Senhor disse: não, agora você vai viver dependente de mim. Mas ai de mim, se eu não viver isso que o Senhor tem. E eu não posso olhar pela reprovação das pessoas, porque o tempo todo eu sou provado, o tempo todo eu sou caluniado, o tempo todo eu sou enquadrado no julgamento das pessoas. Mas o julgamento das pessoas não pode me definir. Importa o que o Senhor pensa acerca de mim. Você acha que as pessoas falam o que de mim? Eu poderia estar muito bem trabalhando na empresa onde estava, ganhando muito dinheiro, do que estar recebendo o que eu recebo.
Se eu comprar um paletó novo, olha lá o nosso dízimo. Se eu fizer um passeio e botar uma fotinho, olha lá o nosso dinheiro onde está. Na igreja, se comprou, porque comprou. Se não comprou, por que não comprou? Se investiu, por que investiu? Se não investiu, não investiu. Todas as pessoas questionam, mas eu não vivo pelo impulsionamento delas. Eu não vivo pela graça delas. Não, eu vivo para agradar o meu amado. Eu vivo para Ele. Eu quero agradar o meu Senhor. Eu quero ser achado por Ele. Eu quero que Ele me receba na eternidade, dizendo: ah, Paulo, como você foi fiel, como você cumpriu aquilo que eu confiei a você. Eu estou chamando a atenção sua, que parou por causa de gente, que parou por causa de pessoas, se decepcionou com o pastor, homem, se decepcionou com a igreja, vai falhar, é um sistema. Se você parou porque você se decepcionou com gente, você nunca olhou para o Cristo, porque se olhasse para o Cristo, não parava, não desanimava, não enfraqueceria, porque nós não somos nutridos pelas pessoas. Ah, irmão, quanta gente já não bateu nas minhas costas e disse: ah, pastor, sou contigo, não as vejo nunca mais, agora falam mal de mim na rua. Quanta gente eu já não ajudei, já não estendi a mão, orei por elas, aconselhei, e hoje eu não presto para elas. Me define? Não. Elas podem pensar o que quiser, mas isso não tira de mim a paixão que eu tenho pelo Senhor. Eu vou servir ao Senhor até a morte. E já disse para os meus filhos: quando eu for à sepultura, grava lá, não põe minha foto, só põe lá: aqui está sepultado um homem que amou ao Senhor. É só isso que eu quero fazer, gastar minha vida pelo Senhor e transformar a vida dos meus irmãos. Aqui, irmão, um chamado que permanece em você, apesar das falhas. 1 João 2,27 diz que a unção que está em vós, permanece em vós, e ninguém precisa ficar divertindo você, ela está aí em você. Talvez está paralisada, talvez você abriu a sua agenda e disse: eu posso ajudar alguém na segunda semana de novembro e depois na terceira de dezembro. Você não quer servir ninguém, você quer ser servido. Porque o servo não escolhe o que quer fazer, o servo serve aonde é necessário servir. O chamado que o Senhor tem é para todos nós, porque o ide, Ele não apostou, vai pastores, Ele disse: ide todos vós e pregai o Evangelho. Você é um anunciador de boas novas. Diga para o teu irmão: você é um anunciador de boas novas. Aplaude os nossos artistas aqui hoje. Ó Pedro, cuida das minhas ovelhas. Você falhou, mas o propósito não foi cancelado. Irmão, eu fico decepcionado com os crentes. Trata o culto da quinta-feira como se ele fosse desnecessário. Ah, pastor, é que não deu para mim ir na quinta porque eu estava com uma dor no dedão do pé. Ah, pastor, eu não deu para ir no culto porque eu estava com dor de cabeça. Toda vez que você está com uma dor, você pega um atestado e não vai trabalhar também? Então, se é o crente, é testado, porque se cada dorzinha que você tem, você pega um atestado para justificar a sua ausência no trabalho. Ah, pastor, é que eu não fui no culto hoje porque estava chovendo. O dia que chove você não trabalha? Não, pastor, eu não fui no culto hoje porque a igreja chama ventos de avivamento e estava ventando muito, então estava muito vento, eu não fui no culto. Então o dia que tem vento você não trabalha também. Que mania que a gente tem de negociar as coisas que é do Senhor. Nós aprendemos que eu percebi que ficou pesado o ambiente. Mas, por exemplo, domingo a gente aprendeu que é o dia do quê? Ah, o meu dia. Não, é o dia do Senhor. É? Não é. Porque se fosse, você já teria vindo no culto da manhã. À tarde você teria ido na praça entregar folhetinho, evangelizando as pessoas. Mas você disse: esse é o meu dia, porque eu preciso descansar. É a vida, né, pastor? Então não é o dia do Senhor, porque se fosse era para Ele. Então perceba que a gente às vezes tem um discurso daquilo que não quer viver. A gente tem um relacionamento com Deus e domingo, quando dá, ou quando não, a parentada liga e fala: olha, eu estou indo aí com 2 peças de costela e mais uma bacia de linguada. Tem linguada? Tem buchada, tem linguada? Aqui tem também. Eu estou levando. Então o que você tem que fazer? Vocês podem vir depois do meu compromisso com o meu amado. Não troca, irmão. Não troca o compromisso que o Senhor tem com você. Para de fazer Deus de qualquer coisa. Para de ficar encostando o umbigo no balcão de negócio com Deus, dizendo: ah, papai me abençoa. Você só procura Ele quando precisa.
Você só procura Ele quando a coisa aperta. Você já se lembrou da misericórdia do Senhor? Você sabia que você era para estar morto hoje? E o Senhor não permitiu que você tivesse morto. Você já percebeu de quantos acidentes o Senhor livrou você? Você se lembrou de quantas situações o Senhor te guardou? Isso é misericórdia. Nós deveríamos ser gratos a Deus todo dia. Nós deveríamos amar estar na casa de Deus. Até porque ninguém saiu obrigado. O pessoal da manhã saiu obrigado de casa. Você não. Mas o pessoal da manhã, às vezes eles vêm assim: vamos na igreja, né? Porque se não for na igreja, depois manda mensagem. Vamos na igreja. Não, você não. Você saiu feliz de casa. Mas tem gente que vem como se isso aqui fosse na verdade nada para ela. Irmão, estar aqui, podendo ouvir o tanto amor do Pai sobre nós, nos chamando para um encontro íntimo e pessoal com Ele, isso para mim, para você deveria ser extraordinário. O propósito nunca foi cancelado. Por isso, grava essa informação: a queda não é o fim da sua história, é o ponto onde a graça recomeça o propósito. Ei, irmão, começar, todo mundo começa, mas recomeçar só forte. É igual reforma de casa. Já reformou casa? Construir uma casa, e eu vejo você construindo a sua, num terreno de 30 por 45, recebe essa palavra, construindo aquele casão. Mas reformar a sua casa, né? Ensacar roupa, você tem que colocar gente andando na sua casa, quebrando parede, aquela poeira, meu Deus, que loucura. Irmão, recomeço é só para gente forte. E eu derramo essa palavra sobre você. Se o Senhor está falando com você, se é você que precisa recomeçar, seja forte e seja corajoso e recomece outra vez. Sabe, quando a gente vai para o Apocalipse, o texto diz assim, lembra-te pois de onde caíste e volta a praticar as primeiras obras. Tem muita gente que quando lê esse texto, ela pensa que é lembrar de onde cair e começar a caminhar. Não, lembra de onde caíste e volta, aonde? No ponto de partida, e começa tudo outra vez. Então, querido, relembre aonde você vacilou. Relembre aonde os seus olhos foram fitados. Talvez você firmou tanto em gente. Esse é o mal do século. A gente cria expectativa em quem falha. Essa pessoa do seu lado vai falhar. Eu vou falhar. Eu não vou te atender. Enquanto eu fizer as coisas que você gosta, eu sou bênção. Mas o dia que eu fizer alguma coisa que você não gosta, eu sou um problema para você. As pessoas falham. Então olhemos para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Mas começa, porque Deus tem bênção para você. Toca no teu irmão e diga isso para ele: começa hoje, porque Deus tem bênção para você. E se você puder levar alguma coisa para casa, leve isso agora, um compromisso renovado até a morte. Tem muita gente que acha que vida cristã é colônia de férias. Tem gente que acha que vida cristã é Termas dos Laranjais, entra na boia e uhul. Não, irmão. Vida cristã é campo de batalha, é guerra, é uma batalha travada. Acima da sua cabeça é mundo espiritual. Quando você diz eu vou, o seu inimigo fala vamos ver se vai. Quando você diz eu me posiciono, ele fala vamos ver se se posiciona mesmo. Quando você diz essa palavra, eu vou recomeçar, vamos ver se você recomeça, ele vai se levantar junto. Ele vai tentar fazer oposição a você. Ele vai tentar te resistir. Para quê? Para que Jesus não triunfe sobre ele. Precisava? Não, irmão. Mas Deus conta comigo. Deus conta com você. Quando Satanás caiu, porque ele quis ser semelhante ao Altíssimo, o Senhor fez a mim e a você. Para quê? Para que eu e você o honrasse, para que eu e você levantássemos a Ele o perfeito louvor. O Senhor conta comigo, o Senhor conta com você. Para quê? Para que a gente seja firme e seja constante. Olha o texto que nós lemos lá. O que o Senhor disse para o Pedro no final é murmure, é fique, não, é siga-me. Olha para mim, Pedro. Caminha comigo, Pedro. Firma os seus olhos em mim, Pedro. Porque sou eu que posso fazer alguma coisa por você. Não adianta depois você se esconder num barquinho. Pedro, me segue. Pedro, caminha comigo. Pedro, vai custar tudo. E você precisa entender, irmão. Uma vida em Deus vai custar tudo. Vai custar seu ânimo. Vai custar sua alegria. Vai custar o seu tempo. Vai custar o seu descanso. Ah, irmão, eu tenho um sofá lá na minha casa, que tem um lugarzinho dele que ele tem o meu formato.
tem o formato da minha costa. Eu passo lá, ele dá uma piscadinha para mim e fala: vem gordinho que eu estou facinho. Eu queria estar lá agora. Eu queria estar lá em casa, gostosinho, sentadinho. Esse ventinho, deixa até um pouquinho da janela aberta, vai ficar fazendo assim. Eu queria estar lá. Mas custou tudo, irmão. Tem tanta coisa que eu gostaria, mas custou tudo, irmão. E a gente precisa olhar para quem? Olhar para Jesus. Jesus estava moído. Irmão, Jesus nos ensina. Eu falo dele constantemente acerca disso. Paulo tomou 5 quarentenas menos uma de chicotada. Porque se batesse 40 pessoas num homem, não podia bater mais. Então bateram 39 vezes no Paulo. Paulo não sossegava, bateram de novo. Paulo não sossegava, bateram de novo. Não sossegava, bateram de novo. Quando foram bater de novo, falaram assim: vamos dar 40 porque esse cara não para. Vamos bater nesse cara e chega. Se Paulo tomou 5, imagina Jesus, que passou a noite inteira apanhando. Quando Jesus está com aquele madeiro nas costas, e Ele está indo em direção ao Calvário, por minha causa e por sua causa, Jesus não parou, Jesus custou a vida dele, para que nós estivéssemos hoje aqui. Você está gastando sua vida por quem? Você está gastando sua vida por quantas pessoas? O que você tem feito pelo próximo? Porque nós somos uma geração em si mesmada, que olha para o seu umbigo. Eu não tenho. A geração iPhone, que acha que ser poderoso é ter um iPhone. Nós somos uma geração que por causa da pandemia aprendemos a clicar. E por causa do clique a gente acha que todo mundo tem que trazer na hora que a gente quer. E quando não entrega na hora bate o pezinho. A gente acha que Deus é assim. A gente acha que Deus é o nosso escravo. Não, irmão, nós precisamos ser o servo da orelha furada. A Bíblia trata um homem que tinha uma orelha furada, e quem tinha a sua orelha furada era escravo para sempre. Ele disse: não, eu não quero viver outra coisa, eu quero viver para sempre com o meu Senhor. Assim seja comigo, seja com você, em nome de Jesus. Guarda essa informação. A fidelidade não se mede pelo início da caminhada. Ei, irmão, eu conheço um monte de gente que começa parecendo um foguete do Elon Musk. Tem gente que vai em conferência e sai da conferência achando que ele é o mudador do século. Não, irmão. Não é a velocidade, é a constância. De vez em quando, a pastora Márcia falou semana passada que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme, os livra. Então numa rodovia 110, o anjo está no carro em 110. Numa rodovia 120, o anjo está no carro quando você está correndo 120. Se você andar mais que isso, o anjo banou fogo, porque é desobediência, não é? E de vez em quando a gente não quer. Eu também faço isso. De vez em quando o anjo fica despenado. E a gente não. E de repente tem um congestionamento. A gente para. Quem a gente ultrapassou, encosta atrás da gente. E a pessoa cruza o braço e ainda fala assim para a gente: aí tonto, correu, agora cheguei junto com você. Então tem gente que acha que é velocidade. Não, irmão, é a constância. Eu conheço gente que começou bem, mas já parou. Eu conheço gente que começou parecendo um foguete, mas hoje não passa de um traquezinho. Pá. Eu oro ao Senhor que nessa noite, quem estava andando vai sair daqui correndo, e quem está correndo vai sair daqui voando, em nome de Jesus. Por quê, irmão? Porque o Senhor deseja que eu e você tenham uma constância na nossa caminhada. Irmão, ninguém é contado pelo começo, todo mundo é contado pelo fim. Quando você olha para as empresas bem-sucedidas da cidade e que quebraram, faliram, você lembra do sucesso ou da queda? Da queda. Quando você vê uma pessoa que caiu, você lembra dela do sucesso ou da queda? Da queda. Por exemplo, irmão, no nosso meio cristão, quando Benny Hinn falhou, Benny Hinn pecou, teve um relacionamento com a sua secretária. O homem que escreveu o livro Bom Dia Espírito Santo, um dos best-sellers do mundo. Um homem que quando fazia assim, as pessoas caíam no poder. Quando esse homem caiu, falhou, o mundo todo só conseguiu reconhecer a queda, não o que ele havia feito. As pessoas não são marcadas pelo princípio, elas são marcadas pelo fim. Então se preocupe em ter uma vida constante, para você correr a carreira. Porque tem gente que nada e morre na praia. Quando está a ponto de chegar, desistiu, desanimou. Por isso que a palavra do Senhor é: aviva, Senhor, a tua obra no meio. O meio é importante.
Porque o meio, se você quiser parar, você caminhou um bom pedaço, e a mesma caminhada para voltar é a mesma caminhada para alcançar. E tem gente que para, tem gente que reclama ali. Eu oro ao Senhor nessa noite, que você saia daqui encorajado e fortalecido a avançar os propósitos que o Pai tem para você, em nome de Jesus. E por favor, leve isso para casa hoje. Jesus não restaura para que voltemos ao mesmo ponto, mas para que andemos em maturidade e entrega. Jesus não restaurou Pedro por Pedro voltar a negar. Jesus não restaurou Pedro por Pedro voltar a vacilar. Jesus restaurou Pedro para que lá em Atos 2 o Pedro fosse cheio do Espírito Santo e tivesse um discurso que mudasse a vida das pessoas. É o que o Senhor deseja para você hoje, em nome de Jesus. Alguém recebe essa palavra? Você pode aplaudir Jesus então? Fica em pé para a gente orar. Olhe para mim, põe a mão no seu peito assim. Eu não vou te chamar aqui, mas eu preciso ministrar você. Diante do que você ouviu, faça 2 avaliações hoje. Quem são os seus inimigos que você precisa orar? Quem são as pessoas que você precisa hoje perdoar? Quem são as pessoas hoje que estão tentando ver o seu fim, que você precisa dizer para elas: Senhor, as abençoe e dê a elas o mesmo encontro que eu tive com o Senhor? Porque nós temos o hábito de olhar para as pessoas que nos ferem ou nos feriram, e a gente às vezes ora assim: a Deus, justifica o teu servo e faça com eles o que eles fizeram comigo. Isso é oração de feiticeiro. Eu e você temos que orar assim: Pai, se revela para elas e se mostra a elas da mesma forma que o Senhor se mostrou e se revelou a mim. Primeira avaliação que você tem que fazer: quem são as pessoas que você precisa amar? Talvez você ainda não está prosperando porque lhe falta isso. E eu vou dizer uma coisa para você: as pessoas que mais tentaram ver o meu fim foram as pessoas que, quando eu as abençoei, Deus me prosperou abundantemente. Deus me fez alcançar coisas extraordinárias. Nós estamos nesse lugar aqui, meu ministério está nesse lugar hoje, junto com você aqui, porque tentaram paralisar ele. Quando essa igreja foi plantada em 2004, disseram: olha, parece um Titanic, da mesma forma que começa grande, afunda rápido. Foram pessoas usadas por Deus para me impulsionar. A palavra dessas pessoas nunca me fez parar, pelo contrário, só me impulsionou a viver o que Deus tem para nós. Por isso que o irmão Zé da Bíblia nos inspira. Quando ele olha para os irmãos, ele fala: obrigado, hein, porque vocês contribuíram para o propósito. Coração perdoador. Por isso que era próspero, por isso que alcançava coisa no Pai. E a segunda oração: se você precisa recomeçar hoje, se você é como Pedro, que tinha transgredido contra o Senhor, é hora de você ajustar a sua jornada e dizer para Ele: Senhor, eu vou voltar a correr a carreira que a mim está proposta com força. Se você havia abandonado as coisas do Senhor, se decepcionou com gente, com a igreja, com os pastores, eu te peço perdão por eles, porque a gente falha mesmo. E às vezes a igreja esquece que nós temos falhas. Você sabe quem mais deveria ser protegido em oração? A família pastoral. Porque o diabo vai tentar derrubar quem? A família pastoral. O diabo vai querer enfraquecer quem? A família pastoral. O diabo vai querer enfermar quem? Trazer enfermidade para quem? Na família pastoral. Por quê? Família pastoral danificada, toda igreja é danificada. Então nós precisávamos olhar com misericórdia para os pastores. Eles vão falhar. Nós somos cheios de limitação, irmão. Temos uma vida solitária. Porque como é que eu vou desabafar para você, se eu sou o seu discipulador? Então nós temos poucos amigos. Tem muita gente que se aproxima de nós porque quer estar no meio da influência, porque quer saber o que está acontecendo. Não é porque quer nos abençoar, quer saber o que está acontecendo. Gente que quer interesse. Nós sofremos muito, mas por causa disso nós vamos enfraquecer? De forma nenhuma, nós vamos avançar. Então, não se decepcione com a estrutura, igreja.
Se alegre em Deus e reconheça que Ele chamou você. Foi Ele que chamou você e ninguém vai ficar para trás. Amém? Põe a mão no coração. Pai, celebramos o Teu nome hoje e agora. Eu oro, Senhor, por esta igreja e desafio os Teus filhos e as Tuas filhas a olharem para dentro. Pessoas que nós precisamos abençoar, que nós precisamos amar, que nós precisamos perdoar. E agora, Senhor, precisamos hoje também nos posicionar. Se for noite de recomeço, noite de ajuste, noite, Senhor, de estar assentado na beira da praia como Pedro esteve com o Senhor e de ouvir do Senhor: Tu me amas, que o Senhor possa ouvir de nós: o Senhor sabe que nós te amamos. Então, Senhor, enche essa casa, enche esse povo com a Tua graça, com o Teu Espírito Santo e os envie, Senhor, a viver aquilo que o Senhor tem sonhado. Todos nós temos um chamado, uma eleição, uma vocação para vivermos a excelência daquilo que o Senhor tem para nós. Eu oro, Senhor, para que feridas sejam curadas, para que o vazio seja restaurado e a Tua presença superabunde sobre cada uma dessas pessoas nessa noite hoje, em nome de Jesus. Leva, Senhor, essa igreja ao encontro do amado. Leva essa igreja hoje, Senhor, a viver os Teus sonhos e os Teus anseios. Encerramos esse culto hoje, Senhor, fazendo o que nós mais amamos fazer, é dizer ao Senhor: